Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Glória a Deus. Espírito Santo, nós te agradecemos mais uma vez pela sua palavra, que os nossos corações estejam receptivos e que a nossa mente acompanhe tudo aquilo que o Senhor já ministrou ao meu coração. Muito obrigada pelo privilégio de te servir. É o que nós pedimos e agradecemos novamente, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria... Fica, por favor, com o versículo fixo. Eu gostaria de falar hoje a respeito de Jesus. Jesus, sendo Deus maravilhoso, grandioso, glorioso, Ele se compadece de nós. E muitas vezes, queridos, a maior parte das pessoas, elas andam no mundo como se elas estivessem sozinhas. Elas até acreditam em Deus, elas veem a manifestação de Deus através da natureza. Uns atribuem isso a deuses que na realidade não é o verdadeiro Deus. Outros acreditam no Deus Criador, mas não lembra que Jesus esteve aqui com um propósito. E esse propósito ele foi cumprido, e por causa do amor de Deus, através do seu Filho amado Jesus, nós estamos aqui. Amém? E Jesus, queridos, Ele não é uma pessoa que esteve aqui na terra e cumpriu o papel dele e agora está lá de boa no céu. Ele se compadece de nós. Amém? E nesse versículo, no finalzinho, e fala assim, ó. Ele foi tentado em todas as coisas. Repetem comigo, todas as coisas. A nossa semelhança, mas sem pecado. Então, queridos, Jesus ele se compadece de nós, por quê? Porque Ele experimentou o que é ser tentado. Ele experimentou desprezo, Ele experimentou angústia, Ele experimentou dor, Ele experimentou sentimento de abandono, porque quando Ele estava na cruz, Ele disse: Pai, por que o Senhor me abandonou? Então Jesus ele experimentou todas as coisas que aqui nós passamos. E ali fala que Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. A diferença, né, total é essa, sem pecado. Mas o Senhor Jesus, sendo Deus, Ele foi 100% Deus e 100% homem. Às vezes as pessoas têm uma visão achando que Jesus ele estava aqui na terra apenas como Deus e Ele não sentia dor. E foi de boa ser crucificado. Jesus tira isso de letra. Não, Ele sentiu todas as dores. Semana passada eu li um post muito interessante, uma perspectiva de um cirurgião descrevendo quais eram as dores que Jesus, não somente Jesus, mas qualquer pessoa que foi morto através de uma crucificação teria. E ali ele fazia uma descrição muito, muito precisa de como ele sentiu dor. Ele falava dos nervos, ele falava de cada parte do corpo que foi afetada. Ele falava também da parte da angústia antes de ser crucificado, né? Quando Jesus ele suou o sangue, se eu não me engano, esse fenômeno se chama hematidrose, alguma coisa assim. É quando as veias mais fininhas, as veias capilares, elas se rompem por tamanha agonia. Então Jesus, queridos, Ele foi tentado em todas as coisas. Jesus não veio aqui na terra dar um passeio, não veio aqui somente para comunicar a vontade do Pai. Ele viveu na pele todas as coisas. Ou seja, hoje, se eu tenho um tipo de sofrimento, e se você também tem, porque nós temos, o Senhor sabe, Jesus sabe e se compadece de nós. Ele experimentou o que é sofrer. E às vezes a gente, na nossa humanidade, passa por alguns problemas e a gente
observa como é angustiante e como a gente deseja sair daquela situação. Às vezes a gente parece que não vai suportar, mas Jesus sabe e se compadece de nós. Jesus, ele não é indiferente à minha dor, à sua dor. Por quê? Porque a nossa semelhança, ele foi tentado em todas as coisas. Ele sabe, ele se compadece de nós. Queridos, e é tão lindo perceber que a gente não vive servindo a uma estátua, a um Deus que está ali num lugar, numa posição muito, como se ele fosse assim, ele é glorioso, ele é maravilhoso, ele é poderoso, mas ainda assim, ele se fez maldição por nós. Ainda assim, o Senhor, ele tomou sobre ele todas as nossas dificuldades, todas as nossas angústias, tudo de ruim que estava sobre nós, ele passou, ele sabe, e por isso ele se compadece de nós. E queridos, muitas vezes, em outras religiões, nós vemos esses homens que ocupam uma posição, se consideram pessoas santas, se consideram homens que estão acima, de qualquer outro indivíduo. E eles acham que a grande santidade deles é algo assim tão grandioso. E muitas vezes as pessoas chegam perto desses homens que se dizem santo e se sentem tão pequenos.